Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Naura, sucedê-la depois das suas palavras é um pouco complicado. Vereador Paulo se encontra aqui emocionado, é assim mesmo. Saudar todo o público aqui, Nininho, Wagner, Valson, nosso amigo Esquema, enfim, toda a plateia, a Rádio Clube que nos transmite e Itapicuru em Debate. Hoje é uma sessão solene, Dia dos Pais. Até me pegou de surpresa, presidente, porque eu estava ausente na sessão passada. Mas louvável a ideia, porque para nascer um filho tem que ter um pai. A mãe para gerar e o pai para complementar, tá entendendo? Sabemos a dificuldade de ser pai e sabemos às vezes a dificuldade de a gente se entender com nossos pais, certo? Eu sempre, às vezes vou de encontro às opiniões do meu pai, mas no final eu vejo que eu pareço muito com ele. Então é como a história da vida diz, como são iguais, é difícil se entender, Laís. Está entendendo? Porque eu tenho um pensamento igual a dele, mas discordo com algumas coisas dele. Então existe um velho ditado, às vezes tem que aprender o que é bom do nosso pai, certo? O que a gente não concordar, que achar, certo? Deixa-se de lado, porque a gente tem que entender, Elias, que a idade do seu pai, a idade do meu pai, a vivência que eles tiveram, o tempo hoje são outros, está entendendo? E nós não devemos, às vezes, tratar os nossos filhos da forma que nossos pais nos tratavam. Vamos pegar as coisas boas, isso que é importante. Mas é fundamental. Para o filho nascer, tem que ter a companhia, tem que ter o companheiro, tem que ter o pai. Certo? Hoje, saber o que é pai é quando a gente é pai de verdade. Certo? Porque filho é o nosso patrimônio, é a nossa referência, presidente. Quando você é filho de quem? É filho de Josenice, é filho de Pedrinho, é filho de Aerto, é filho de Natan, é aquela referência. E ninguém tira, certo? Ninguém tira. A gente nasce, certo? Nasceu, diz de quem é o filho, diz quem é o pai. A realidade é essa. Então, nesse momento, eu sucedo aqui aos meus colegas que já passaram por essa tribuna. Eu não trouxe mensagem, a minha mensagem é a minha palavra, certo? É desejar um feliz Dia dos Pais para o meu pai, para todos os pais, para os pais que não fazem parte mais desse mundo que já partiu. Eu peço a Deus nesse momento que faça uma conexão, certo, entre nós e eles, certo, e que o espírito deles, certo, estão aqui, estão nos vendo, estão presentes, certo, que transmitam muita paz, porque é lamentável, certo, na história da vida, certo, geralmente quando o pai enterra o filho, a gente vê isso sempre, está entendendo? Mas a trajetória normal é o que o filho enterra o pai, e muitos pais partem muito mais cedo, certo? E a gente muitos filhos hoje não viram o seu pai, teve a infância muito curta, certo? Com o pai, certo? Queria muito mais aprender, mas a vida, certo? É Deus que cria o nosso destino. Se Deus quis assim, é porque o pai de vocês partiram, são os pais mais especiais, está entendendo? Porque as pessoas boas, Zé Mark, diz que Deus quer próximo deles, está entendendo? Quer próximo dele, então chama de imediato, mas que deixa o seu legado, que deixa aqui com a gente, certo? O tempo curto que passou e o aprendizado. Meus amigos, povo de Itapicuru, todos os pais itapicuruenses, eu desejo do fundo do meu coração, eu desejo em nome desta casa, certo, um feliz Dia dos Pais, certo? A Câmara hoje talvez não deu para estar todos os nossos colegas, mas eu tenho certeza que foi um motivo por força maior. Mas o pai não só é aquele biológico. Muitas vezes nós temos outro pai, que é aquele pai de alma, é aquele pai, Zé Bode, que lhe criou, é aquele pai que lhe tem uma consideração, certo? Tão grande que talvez o que o seu é biológico não tem tanto quanto aquele que lhe considera. Por motivos de força maiores, acabou um casamento, teve uma separação, e muitas vezes quem sofre é o filho, e o pai às vezes é ausente e não dá aquela assistência. Mas o importante
quando a gente não tem um pai biológico, sempre a gente tem alguém que a gente considera e substitui aquele pai biológico, que é aquele que a gente pode confiar e desabafar nos grandes problemas da nossa vida cotidiana. Um abraço, que Deus abençoe a todos, certo? Um bom final de semana, certo? Que abençoe o coração de todos os pais brasileiros. Muito obrigado. There's always room in life for this. And close my world, never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things.